Olá, boa noite. Sempre bom estar aqui na hora da prece. Pedir aqui as bênçãos do Mestre amado Jesus para todos nós. E antes de fazer a prece inicial, vou ler uma mensagem no livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem 66, boa vontade, e diz assim: Vede prudentemente como andais. Paulo, Efésios 5,15. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Fala aqui da nossa boa vontade, do espírito em evolução, que somos nós, para fazer a vontade do Criador, para fazer as mudanças no mundo a partir de nós, que é possível sim, através das renúncias, através da renovação, através do nosso trabalho, o trabalho de evolução espiritual, o trabalho de conviver e levar o Evangelho através do nosso exemplo, da nossa forma de ser. O trabalho que nós temos muitas vezes para nos perdoar o nosso semelhante, amar e fazer o bem àqueles com os quais nós temos dissabores. É preciso esforço. É preciso e é possível, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, que é por amor, justiça e bondade. Então é essa mensagem, eu vou fazer a prece inicial, tá bom? Vamos nós, vamos levar nosso pensamento ao Mestre amado Jesus. Mestre, ilumina nossos corações, nossas mentes. Ilumina todos que nos ouvem, que nos veem, que sintonizam conosco, encarnados e desencarnados. Permita-nos, Senhor, servir sempre na grande obra do Criador, servir sempre no nosso cotidiano, seja através dos atos religiosos ou da religiosidade, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, que possamos servir a grande obra do Pai. Se conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite para todos. Tudo de bom. Abraços, até a próxima. Mas eu sinto
Olá, que todos juntos hoje podemos aprender um pouco mais sobre a vida com a luz que a doutrina espírita traz sobre ela. No nosso encontro da Hora da Prece, que acontece todos os domingos, hoje cabe a mim a parte do Evangelho, que é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, no item 7 e 8. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Começa assim no item 7. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E eu vos digo, para não resistir ao mal que quiserdes vos fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E se alguém quiser demandar contra vós para tomar vossa túnica, dai-lhe também vosso manto. E se alguém quiser vos obrigar a andar 1000 passos com ele, a andai ainda mais 2000. Dai aquele que vos pede, não rejeiteis jamais aquele que vos pedir emprestado. Mateus. No item 8, a doutrina espírita, através dos seus anjos, os bons espíritos, vem esclarecer melhor o que essa passagem acima quis nos trazer. E eles começam assim. Os preconceitos do mundo sobre o que costumamos chamar de questão de honra provocam esses melindres nascidos do orgulho e da exaltação da personalidade, que levam o homem a pagar a injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece ser uma atitude justa para aquele cujo sentido moral não se eleva acima das paixões terrenas. Esta é a razão pela qual a lei de Moisés dizia, olho por olho, dente por dente, lei que estava de acordo com o seu tempo. Mas o Cristo veio e disse, pagai o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que quiserem vos fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe também a outra. Ao orgulhoso, este ensinamento parece uma covardia, pois ele não entende que há mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar, já que a sua noção do que é a vida alcança somente o momento presente. Devemos então entender ao pé da letra este ensinamento de Jesus? Não. Da mesma maneira que aquele que diz para arrancar o olho se estiver por um motivo de escândalo. Se o ensinamento fosse seguido literalmente, a consequência seria condenar toda a ação da lei e deixar o campo livre aos maus, que nada temeriam. Se não colocarmos um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. Até o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não se deve desistir da vida sem luta. Por estas palavras, Jesus não quis proibir a defesa, e sim condenar a vingança. Ao dizer para oferecer a face quando a outra for batida, quis dizer, de uma outra forma, que não é preciso pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que faz rebaixar seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, que é melhor ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros, é ao mesmo tempo a condenação do duelo, que nada mais é do que uma das manifestações do orgulho. Apenas a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode dar a força para suportar-se pacientemente os golpes dados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque dizemos sempre, elevai vossos olhares, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos vos magoarão as coisas da terra. Um tema de bastante importância para a nossa educação moral. Vivemos
desejosos de uma aproximação com o Mestre Jesus. Vivemos desejosos de paz, de amor, de segurança, mas precisamos nos conhecer, conhecer o nosso mundo íntimo e perceber o que estamos fazendo para buscar todos esses desejos, para conquistar todos esses desejos. É importante lembrar que Moisés, quando chega e coordena os 10 mandamentos, né? Ele coordena, não eram deles os mandamentos, ele coordena. Né? E esses 10 mandamentos serviu para que colocasse alguma ordem, algum freio naqueles instintos mais selvagens daquelas pessoas ainda, né, com muita ignorância e difícil prática de respeito ao próximo. Então foi implantada ali, né, a lei do olho por olho, dente por dente. Mais ou menos 15 séculos depois, chega Jesus, pega esses 10 mandamentos e condensa em 2. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Né? Ele surge ali, condensando esses 2. Passam-se 18 séculos, coube ao intelectual estudar e simplificar ainda mais tudo isso que vinha sendo trazido, né, por Jesus. Ele pegou esses ensinamentos e, de uma maneira para simplificar, colocou como prática o educar e instruir. Ou seja, explicar as consequências de não praticar esses ensinamentos do Cristo. E melhor ainda, ele vem nos apresentar o Cristo. Já passados 18 séculos, na época, com a grande maioria dos habitantes, como acontece hoje, não conhecendo o Mestre Jesus. Tratando Jesus apenas como um artigo religioso, um chefe religioso, a capacidade apenas de produzir milagres. Quando não muito, nossa ligação com Jesus muitas das vezes é de forma apenas supersticiosa. E coube Allan Kardec, através do educar e instruir, tá, fazer com que nós pudéssemos pensar, estudar, procurar as razões, a importância dessas práticas. Já sabemos que perdoar é algo muito distante da nossa boa vontade, da nossa normalidade. E esse tema, ele vem de alguma forma esclarecer como podemos fazer isso. Ele fala até de estratégias. Como foi falado ali, não devemos pegar essa parte de Mateus e levar unilateralmente, né? Ou seja, cumprir ao pé da letra. Se bater uma face, dá a outra. Toda essa explicação é muito voltada para que a gente possa nos preocupar com os nossos sentimentos, né, pequenos, muitas das vezes alimentados, né, por sentimentos de mágoa, de raiva, onde produzem, né, aquele sentimento de vingança. São esses sentimentos que nos fazem tão mal. São esses sentimentos verdadeiros demônios da vida. São esses sentimentos. Como foi falado, é muito melhor sermos agredidos, injustiçados, do que praticarmos esse tipo de imperfeição. É sempre bom lembrar que Jesus chega nesse mundo naquele momento, um mundo também ainda de muita imperfeição, onde até o próprio monoteísmo da sua época ainda praticava
as leis de sacrifício de animais, né? As leis de pagamentos de promessas, entre outros costumes, né? Trazidos lá das religiões polis, né? Das religiões politeístas, né? E Jesus nasce ali para trazer para nós uma nova era, uma era onde poderíamos aprender um caminho curto, melhor do que aquele, frio e indiferente com o nosso ser íntimo. Aqueles costumes polis, apesar de estar dentro do monoteísmo, aqueles costumes milenares, estavam muito mais preocupados com as nossas adorações exteriores e o íntimo sempre esquecido. Por isso que esse tema fala, cuidado com os alimentos da alma, de mágoa, de raiva, de ódio, né? E naturalmente que produzem vingança. Então, é essa apresentação que Jesus nos trouxe. Entender, conhecer o que vai no nosso íntimo, que são as verdadeiras chagas do nosso espírito. A compreensão sobre isso é o que nos faz melhor. Jesus, quando chega para fundar essa nova era, né, ele, de alguma forma, conseguiu com alguns seguidores, com alguns receptivos no primeiro século. Mas, infelizmente, a sua mensagem, devido à lei do progresso, que não dá saltos, né, alguns seres, tanto que nasceram, que reencarnaram, ou inimigos da sua mensagem de amor, acabaram por desvirtuar seus ensinamentos. Ainda presos, né, com aquelas adorações pueris, né, ou seja, né, totalmente infantis, né, de ligação com Deus. Em vez de se ligar com Deus com a preocupação do que vai no nosso íntimo, nos ligávamos a Deus ainda muito preocupados com que tipo de adoração exterior melhor eu posso fazer. E assim conseguiram fazer com o cristianismo fosse moldado, né? Como diz a questão da árvore, a alegoria da árvore, né? A árvore do cristianismo, ela foi moldada de acordo com aqueles interesses pequenos, inferiores do homem velho e antigo, cheio de comportamentos de adoração exterior, cheio de interesses onde o valor da moeda que pagaria o seu bem-estar espiritual. Que pena! Aquelas mesmas práticas, né, que produziam fanatismo, o mesmo fanatismo, né, que o bom senso, né, desconhece. Então, isso tudo é para nos mostrar que precisamos fazer algo. E o que precisamos fazer é conhecer a mensagem do Mestre Jesus, ouvi-la, entendê-la, para começarmos a praticar. Esse assunto, que se bater na face direita aqui da esquerda, ou vice-versa, é um assunto antigo, relembrado aí pela doutrina espírita, mas é um assunto muito antigo. E só não é ainda uma prática com prioridade no dia a dia devido a não conhecermos a mensagem do Mestre, devido a estarmos ligados com o Mestre Jesus apenas de forma supersticiosa, devido a estarmos ligados com o Mestre Jesus apenas para ver o tamanho da nossa adoração exterior, do nosso fanatismo. Está aí o grande fracasso. A evolução espiritual vai depender do nosso esforço, do nosso progresso. Para isso, vamos precisar, nós, dentro da nossa individualidade, do nosso íntimo, fazermos algo mais para que essa mensagem do Cristo não continue desconhecida, para que ela possa ser lembrada. E para finalizar, a maior dificuldade que temos em perdoar é não entendermos a vida que continua. E hoje, esse domingo de Páscoa,
para quem ainda desconhece, é onde começa o cristianismo. Foi no ressurgimento de Jesus, em espírito, claro, que comprovou todos os seus ensinamentos. Foi nesse ressurgimento, na frente dos seus apóstolos, incrédulos que precisaram se aproximar e pegar nele, que mostrou que a vida não se acaba com a morte do corpo. Precisamos nos ligar nisso. A Páscoa, ela precisa ser lembrada como o início de uma nova era. Uma era onde temos a liberdade de nos educar e nos instruir para termos responsabilidade na nossa maneira de viver. Entender a vida que continua facilita. É a grande estratégia para que possamos não nos alimentar de sentimentos tão inferiores que produzem vingança. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Livro dos Espíritos, questões 386 a 391. Simpatias e antipatias terrestres. Dois seres que se conheceram e se amaram podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem? Reconhecer-se, não, mas ser atraído um para o outro, sim. Frequentemente, essas ligações íntimas fundadas sobre uma afeição sincera não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o fato da atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Não seria mais agradável
para eles se reconhecerem? Nem sempre. A lembrança de existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Depois da morte, eles se reconhecerão e saberão o tempo que passaram juntos. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Esse é o item 387. Nos respondem os espíritos. Não. 2 espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente, sem que tenham se conhecido como homens. 388. Os reencontros que ocorrem algumas vezes de certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Há entre os pensantes laços que não conheceis ainda. O magnetismo é o guia desta ciência, que compreendereis melhor mais tarde. 389. De onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. 390. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? 2 espíritos não são necessariamente maus porque não se simpatizam. A antipatia pode nascer da falta de semelhança no pensamento. Mas, à medida que eles se elevam, as nuances se apagam e a antipatia desaparece. 391. A antipatia entre 2 pessoas nasce em primeiro lugar naquele cujo espírito é pior ou melhor? Em um e outro, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau tem antipatia contra qualquer um que o possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, ele sabe que vai ser desaprovado. Seu afastamento se torna em ódio, em ciúme e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito tem repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido e que não partilham os mesmos sentimentos, mas, seguro da sua superioridade, não tem contra o outro nem ódio, nem ciúme, contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Eis então o que nos falam os espíritos. Quando Kardec questiona os espíritos sobre essa sensação que nós temos quando conhecemos alguém ou adentramos um ambiente e imediatamente somos pegos por uma afetividade por alguém que a gente nunca viu, ou por uma certa repulsa ou pé atrás, ele está querendo uma explicação sobre essas sensações, sobre esses sentimentos. Porque, ora, se eu nunca vi alguém, se eu nunca dei a oportunidade dela falar, se eu não a conheço verdadeiramente, como é que eu poderia nutrir afeto ou desafeto por alguém? Então, Kardec questiona, isso tem a ver com encarnações passadas? Então essa pessoa, ela foi do meu núcleo de relações, eu gostava dela já antes, em outras encarnações, aprendi a amá-la? Ou será que ela foi minha inimiga? É isso? É um sintoma para eu poder reconhecer esses espíritos afins ou não? E os espíritos nos dizem, calma, até pode ser, mas é um pouco mais amplo do que isso. Nos diz a doutrina espírita que cada um de nós, ao pensar, emite para o universo um campo de energia, porque pensamento é energia, e ele não fica preso dentro da gente. O pensamento, ele atravessa enquanto energia os limites do nosso corpo e se propaga, é lançado para o universo. Isso significa que ao redor de cada um de nós existe um campo construído pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, pelos sentimentos, pelas nossas atitudes. A atitude, de fato, é o pensamento colocado em ação. Toda atitude nasce primeiramente no pensamento, mas nem todo o pensamento a gente coloca em ação. Entretanto, ao pensar, ele já se projeta, ele já cria esse campo energético que Joana chama de psicosfera. Então todos nós
temos uma psicosfera. E a energia ou padrão vibracional dessa psicosfera, ela corresponde ao somatório de todo o nosso dia, de todos os nossos pensamentos e emoções. Por quê? Porque como seres imperfeitos a gente oscila durante o dia, oscila durante os dias. E aí é muito possível que eu olhe de manhã cedo e encontre um bebê ou um bichinho e me veja tomada de ternura, de afeto e só emoções positivas, porque quem não se enternece na frente de um filhote, seja ele humano ou animal, né? É da nossa natureza. Aí o nosso coração transborda de afetividade. E logo depois, o que é que acontece? Você entra no carro e você vai para o trânsito e muitas vezes, meus amigos, o melhor de nós desaparece e no trânsito vem à tona as nossas emoções mais viscerais, não é mesmo? A gente fica um pouco mais intransigente, impaciente e abençoado seja aquele que consegue permanecer calmo. Então, quem eu sou? Eu sou aquele ser capaz de muito afeto ou aquele ser irracional, capaz de muita raiva às vezes? Quem eu sou? Eu sou todos esses e não sou nenhum. Eu sou espírito imortal, transcendental, que atravessa encarnações colhendo aprendizados, vivendo aprendizados. E ao mesmo tempo, eu estou na carne hoje, transitando entre esses diferentes estágios. Mas no final, é a média de tudo isso. Quem mais prevalece? Prevalece a pessoa raivosa, impaciente ou prevalece a pessoa mais afetuosa? E é essa psicosfera que a gente constrói. Então, nem sempre dizem os espíritos que simpatia é positiva e antipatia é negativa. Espíritos que se comprazem no vício, que gostam das mesmas coisas, que tiram prazer do mesmo vício, por exemplo, a violência. A violência é um vício que precisa ser rompido, né? Que precisa ser iluminado por nossas virtudes, e a virtude que se contrapõe é a pacificação. Então os violentos, eles não vão se dar bem em lugares pacificados, e nem vão se dar muito bem com pacificadores, porque de um modo geral vão olhar e vão dizer, nossa, uma barata morta, nossa, esse não reage a nada. E por quê? Porque eu não compreendo aquela pessoa. Então eu posso muito bem ter afinidade por outros que, como eu, gostam e se afinizam com pensamentos mais violentos, tipo pensamentos que validam, por exemplo, a vingança, a devolver na mesma moeda, e não me dar bem e me antagonizar, ter antipatia por pessoas que dizem calma, perdoa, tem paciência, não reage, deixa, Deus sabe o que faz, lei de causa e efeito, resolve tudo. Entendem? Então, a afinidade ou antagonismo está muito mais relacionado com esse momento psicológico, com essa psicosfera, com o nível de vibração e energia que nós estamos hoje. A doutrina nos explica que, de fato, a gente vai evoluir. Isso é fatalístico. Se existe uma coisa que não vai ser mudada, é que um dia todos nós seremos anjos. Mas, até lá, nós vamos estagiando progressivamente e através das vivências e do encontro com outros que são iguais ou diferentes, a gente é convidado a pensar em como nós estamos. E eu posso muito bem, também, isso é válido para aqueles que pensam como eu e aqueles que pensam de forma diferente. E aí você pode me perguntar, Ana Paula, como eu posso saber, então, se o antagonismo é positivo ou não, se a simpatia é positiva ou não? O sentimento é um alarme. O sentimento é um botãozinho
que Deus coloca aí dentro de você, a consciência coloca dentro de você, um convite a pensar. Mas de onde a gente vai tirar a verdadeira informação? Analisando quem nós estamos, de onde nasce esse sentimento, qual é o gatilho. Será que de fato a vida não me traz para o convívio uma pessoa que eu não me dou muito bem com ela, que eu não penso como ela, para que eu possa aprender a ser paciente, compreensivo? Ou será que esse encontro é para que eu olhe no espelho da minha alma e perceba como eu exatamente estou? E o que precisa ser modificado? Porque se existe uma certeza, meus amigos, é que estamos nós aqui na vida para aprendermos a trazer todos os seres humanos que orbitam na nossa bolha de relações para o campo do amor e da afetividade. Às vezes o desafio é grande e vai ser necessário mais de uma encarnação para construir esse afeto. Mas de fato esse é o objetivo, é que possamos nos sentir pertencentes à família universal. Por isso, o convite que a doutrina nos traz é que possamos, com fé e autoconhecimento, encontrar os caminhos para que possamos converter à luz do Evangelho todas as nossas relações em afeto e amor. Paz e bens. Onde tudo pode
Meus irmãos, chegado mais um momento de finalizarmos a nossa hora da prece. Vamos fechar os olhos, aqueles que se sentirem à vontade. E vamos agradecer intimamente ao Mestre Jesus, ao Divino Nazareno, pela oportunidade de estarmos reunidos de uma forma diferente do qual estávamos acostumados, mas sempre em busca de nos melhorarmos, de aprendermos, de nos tornarmos mais solidários, mais caridosos. E ao mesmo tempo em que solicitamos ao Pai da Vida que a sua luz se espalhe por toda a terra, iluminando a todos nós, encarnados e desencarnados. Que essa luz resplandeça em cada coração e em cada espírito, aliviando as dores, confortando as almas, balsamizando os corações. Senhor da vida, gratidão por todas as bênçãos em nossas vidas, gratidão por todas as dificuldades com as quais aprendemos. Te pedimos que a Tua paz e a Tua luz sejam os nossos guias em nossos caminhos, hoje e sempre. E que assim seja. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao momento do passe, o momento em que nós estamos finalizando a hora da prece, pedindo a todos e quem se sentir à vontade, sentar de forma confortável, fechar os olhos, elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, fazendo uma prece individual e silenciosa pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Que nós possamos nesse instante mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus, de braços abertos, nos acolhendo, nos transmitindo paz, amor, serenidade, nos indicando o melhor caminho a seguir. Que nós possamos nesse instante colocar em nossas preces todas as pessoas que estão nos hospitais, lutando pela vida, que nós possamos mentalizar os nossos irmãos que estão nas ruas, nos asilos, nas casas de recuperação. Que o amor ao próximo possa chegar a cada um dos que estão conosco, dos que passam por nós e dos que precisam do nosso auxílio. Que a espiritualidade amiga possa renovar as nossas energias, para que nós possamos doar o melhor de nós a cada dia. Que o nosso olhar com o próximo seja de acolhimento, seja de amor.
e que nós possamos começar a semana de forma tranquila, equilibrada e nos sentindo renovados com o amor do Mestre Jesus em nossas vidas. Que a espiritualidade amiga possa agora nos abençoar, iluminar os nossos caminhos com o amparo do Mestre Jesus. Ser conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja.